Então, agora eu queria começar a falar um pouquinho sobre mim. Depois que eu falei um pouquinho aqui sobre a palavra, porque eu creio que a palavra de Deus, ela é a palavra que nos limpa, a palavra que cura, que transforma. Não é o testemunho da Viviane que vai mudar a vida de ninguém, mas eu creio que o nosso testemunho também nos fortalece compartilharmos o nosso testemunho uns com os outros, né? É importante a gente compartilhar o nosso testemunho uns com os outros. Então, para eu não me perder aqui, né, porque a gente acaba falando muitas coisas, eu anotei algumas coisinhas aqui que eu gostaria de frisar para vocês aqui. Vamos lá. Desde a minha infância, eu vim de uma família. Minha mãe era assembleana da primeira igreja batista, primeira igreja assembleia de Belém do Pará. E minha mãe, ela se afastou da igreja e veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. E minha mãe, ela sempre amou o Senhor, sempre foi temente ao Senhor, mas por conta de uma situação muito delicada da vida dela, ela precisou sair da presença dos meus avós, porque meu pai expulsou a minha mãe de casa. E a minha mãe veio para o Rio. E ali minha mãe começou a história dela, de vida, lutando muito para trazer o meu irmão, lá de Belém do Pará, para o Rio, e conheceu o meu pai. E meu pai era da Bahia. Meu pai teve 2 casamentos, vamos dizer assim, casamentos frustrados, e veio para o Rio e conheceu a minha mãe. Minha mãe sempre teve um sonho de casar, de ter uma família, de ter filhos, e de ter 3 filhas meninas, era o sonho da minha mãe. E minha mãe conheceu meu pai numa metalúrgica, e os 2 se juntaram, e ali resolveram formar uma nova família. Minha mãe sempre foi muito temente ao Senhor. Minha mãe queria estar dentro do contexto eclesiástico da igreja, mas meu pai, por ter outras religiões, e meu pai era muito conhecedor de todas as outras religiões, não deixava minha mãe ir para a igreja, a não ser se fosse para a igreja católica. E aí minha mãe começou a frequentar a igreja católica, porque ela não queria deixar de estar no momento de comunhão com os irmãos. E eu cresci nesse ambiente, meu pai adorando outros deuses e minha mãe nesse contexto de igreja católica. Minha mãe teve mais 2 meninas, meu irmão mais velho, e eu tenho mais 2 irmãs, a Mirna e a Elaine. Minha irmã Elaine está em Jundiaí, e a Mirna, vocês conhecem, ela é daqui, e eu sou a mais nova. E nesse contexto familiar, muito diferente, muito, muito difícil, na parte espiritual, nós tínhamos uma vizinha. E essa vizinha da minha mãe era muito amiga dos meus pais. E ali eu sentia muito mais prazer em estar na casa da minha vizinha, porque minha vizinha era crente. E todos os dias que eu chegava da escola, eu ia para a casa dela. E ela era uma pessoa muito simples, assim, não tinha nada na sua casa, ela era da Igreja Deus e Amor. E ali, todas as vezes que eu chegava na casa dela, eu a encontrava ajoelhada, orando ao Senhor. E aquilo me marcava muito, porque quando eu voltava para casa, eu via aquelas imagens, via aquelas coisas na minha casa, via meu pai, né, na mesa de Allan Kardec, aquela coisa toda, aquela opressão na minha casa. E quando eu chegava na casa da minha vizinha, eu sentia uma paz tão grande naquele lugar. E eu falava assim, mas o que tem na casa dela que na minha casa não tem? E aquilo me indagava muito, porque eu era muito nova, tinha mais ou menos 7 para 8 anos. Eu era muito nova, mas aquilo me acendia uma luz na minha vida, porque que ela tinha paz na casa dela e eu não tinha na minha. E aí um dia eu voltei da escola e eu entrei no quarto dela e ela estava falando com Deus. E aí eu falei com ela, como é que eu faço para falar com Deus? Ele me ouve? Ele me escuta? E ela, é claro, é só você se ajoelhar e falar com Ele, tudo que você precisa falar. Eu falei, mas como que uma pessoa lá no céu, que eu não consigo enxergar, que eu não consigo ver, pode estar aqui, está te ouvindo e você está escutando? Tinha muitos questionamentos. E ela falou, é muito simples. Você quer ouvir Jesus falar com você? Eu falei, claro que eu quero. E ali eu me ajoelhei diante dali. E ela falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero aceitar Jesus. Eu quero ouvir a Deus como você ouve. E ter essa paz que você tem. E ali eu aceitei Jesus no quarto dela, ajoelhada. E eu fui para casa muito feliz. Muito, muito feliz,
Porque no meu coração eu entendi, agora Jesus vai falar comigo, Deus vai falar comigo, assim como falar com ela. E quando eu cheguei em casa, eu falei, pai, eu aceitei Jesus, eu quero ir para a igreja dos crentes, eu quero estar lá na igreja deles, porque eu sei que a igreja da tia Carmen é maravilhosa, ela escuta Jesus, ela canta louvores, ela tem aqueles CDs, né, aqueles discos, né, que ficam ali e cantando, maravilhosos, e aquilo me encantava. E meu pai olhou para mim e falou, não, você não vai para a igreja de crente. Eu sou da determinada religião e você vai ficar debaixo da nossa submissão. E aquilo me deu foi um banho de água fria em mim. E eu ficava assim, mas eu quero ouvir Deus, eu quero falar com Deus. Ele, não, nosso Deus é diferente, é desse jeito aqui que a gente escuta Deus. E passamos a viver a minha vida. E muita gente daqui da igreja, eu não sabia na época, eles discipulavam meu pai. A mãe do pastor, da irmã Eleci, conhecia meu pai, porque meu pai era presidente da Associação de Moradores aqui no bairro. O pastor Porto, outros irmãos aqui, o irmão Mário, ministrava na vida do meu pai chamava meu pai para vir na igreja, meu pai nunca quis vir na igreja. Uma vez nós fomos num retiro, e ali eu fui toda empolgada, que lá, né, tinha tanta gente cristã. Meu pai foi e tal, mas não quis voltar. Então, muitas pessoas daqui da época investiram na vida do meu pai. E eu cresci nesse ambiente muito pesado. Até que eu e minha irmã, a Elaine, nós íamos para a igreja da católica. E quando chegava no meio do caminho, às vezes, nós íamos aqui para a EBF, que tinha aqui a EBF. E nós vínhamos aqui, ouvia a palavra, e depois nós voltávamos para casa. E fizemos muitas vezes isso. E até que um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu quero ir para a igreja. Ele, não vou deixar você ir aceitar Jesus lá na igreja dos crentes, não é a nossa realidade. E naquela semana, eu tive um sonho com meu pai, com a minha mãe, na verdade, que ela estava morrendo e sendo carregada pela escada e colocando dentro de um carro Fusca amarelo. E eu falei para minha mãe, mãe, sonhei que a senhora tinha morrido. Minha mãe, nossa, porque minha mãe sempre teve muitos problemas também de saúde. A mãe, nossa, será que vai ser eu, aquela coisa de criança, né? E aí minha mãe falou assim, vai lá falar com seu pai. E eu fui lá falar com meu pai. Falei, pai, eu sonhei que minha mãe, Meu pai falou, não vai ser ela, não. Não vai ser ela. Cuida da sua mãe para mim, porque Deus vai me recolher. E eu falei, pai, para de bobeira, né? Aquelas coisas de criança, não sei o que, tal. E passou-se 15 dias. E meu pai teve um derrame cerebral. E meu pai desceu a escada, conforme eu tinha visto, mais ou menos no sonho, entrado num Fusca amarelo. E quando ele foi para o hospital, muitas pessoas, na época, que eram amigos aqui da igreja, visitaram meu pai, evangelizaram meu pai no hospital, e meu pai aceitou a Jesus no hospital, e ele faleceu. Essa perda do meu pai, para mim, foi algo muito difícil para mim. Por que eu estou contando isso? Porque eu era muito nova. E essa falta de paternidade na minha vida, eu senti muito essa falta do meu pai, porque apesar de meu pai, a nossa família ser diferente, assim, no sentido de cultura religiosa, mas meu pai era muito carinhoso comigo, meu pai era muito atencioso, eu andava a todos esses lugares com o meu pai, em tudo quanto é lugar que você imagina. Então, eu tinha uma presença muito forte do meu pai. E essa falta de paternidade do meu pai, essa questão de desproteção, isso me fez, durante muitos e muitos anos, procurar essa falta de paternidade nas pessoas, essa proteção nas pessoas. E não tinha ninguém que me protegesse. Não tinha ninguém na época que me protegesse. Minha mãe decidiu que ela não ia mais casar de novo, porque ela falou que não ia colocar mais nenhum homem dentro de casa, porque nós éramos 3 meninas, e minha mãe realmente só casou com o meu pai. Ela não colocou nenhum outro homem na nossa casa. Ela falou que ia cuidar da gente, que ela ia casar com Cristo, e que ela ia cuidar da gente até o fim. E assim ela fez. Mas essa questão da falta de paternidade e dessa falta de proteção, eu fiquei muito exposta aos meus 8 anos de idade. E todas as pessoas que, às vezes, vinham, uma forma de carinho, de abraço, de acolhimento, eu recebia, porque aquilo era falta de carinho. Eu via os pais abraçando, cuidando de amigas, e eu queria ter aquilo para mim. Até que, infelizmente, eu passei por 4 molestações de pais de amigos, das minhas amigas, por conta dessa questão de estar muito vulnerável. E eu só fui entender aquilo
depois de um tempo que aquilo era um abuso, que não era um carinho verdadeiro. E aquilo comecei a ter problemas emocionais. Eu comecei a não querer mais estar no ambiente onde meus amigos estavam, as minhas amigas estavam. Eu comecei a me sentir muito culpada, porque eu já sempre fui muito grande, né, muito para a minha idade. Então, eu achava que todo tipo de exposição, eu chamava a atenção para mim. Então, aquilo eu comecei a achar que todos os lugares que eu ia chamar a atenção para mim. Então, eu comecei a entrar num contexto um pouco dentro de depressão no meu quarto. E ali eu começava a ter vontade de tirar minha vida, de morrer, porque eu achava que Deus não me amava, porque que meu pai tinha morrido, porque que meus amiguinhos tinham pai e eu não tinha, porque quando chegava na festa da escola era um tormento para mim, porque todos tinham a questão de fazer, né, aquelas coisas de pais, de cartinha, tudo aquilo, e eu não tinha meu pai presente mais. Então, eu comecei a transferir a minha insatisfação no sentido para Deus, como se fosse Senhor, por que o Senhor tirou meu pai? O Senhor não me ama? E aquilo, eu cresci com esse sentimento de rejeição, da parte de olhar e por que tinha acontecido comigo, essa situação. E aos meus 13 anos, eu lembro que a gente passou de um ano, ficamos um ano, porque depois meu pai faleceu, nós ficamos um ano recebendo cesta básica da igreja, os irmãos nos ajudando, porque meu pai não tinha, a gente ainda ficou sem dinheiro, né, para receber. E os irmãos da igreja davam muitas coisas para nós, passamos muita necessidade, minha mãe sempre ali conosco, minhas irmãs começaram a trabalhar, e isso foi passando, foi um processo, estou tentando acelerar um pouco também por causa do tempo, mas aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa padaria, e eu era um amigo do meu pai, e essa padaria, esse irmão Sérgio, eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque ele me tratava com muito respeito, com muito carinho, ele sempre estava ali cuidando de mim como um pai. Mas eu trabalhava nessa farmácia, e tudo que nessa padaria, tudo que eu ganhava era para comprar pão para dentro de casa, porque a gente passava por muita necessidade. Então, meu dinheiro era trocado por causa de comida, pão e coisas assim. E até que um amigo do meu pai, muito próximo na época do meu pai, nos ofereceu para minha mãe uma vaga numa farmácia para eu trabalhar de carteira assinada. E eu fui. E ali, por meio daquela porta aberta, eu fiquei trabalhando 1 ano e pouco, quase 2 anos. E, infelizmente, naquela situação em que eu estava ali, com os meus 13 anos de idade, por meio de uma falta de, vou dizer assim, né, de muita ética desse homem, ele me abusou, aos 13 anos de idade. E eu não consegui compartilhar com a minha mãe a situação na época, porque eu imaginava que a minha mãe iria se sentir super culpada por aquela situação. Não vou entrar tanto em detalhes aqui como foi a questão, porque eu acho que não cabe, mas eu guardei aquilo por toda a minha vida, com medo da minha mãe ela se decepcionar com aquela pessoa que era tão próxima dela. Porque minha mãe ela cuidou tanto da gente, protegeu tanto a gente, e eu senti que se eu falasse aquilo na época, eu iria trazer uma culpa para ela. Eu guardei isso durante anos da minha vida. Fui abrir essa caixinha há 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui, quando eu participei de um encontro aqui, onde Deus tocou muito no meu coração para que eu colocasse isso para fora. Mas, através disso, eu adquiri muitas dores emocionais. Muitas dores dos quais eu não sabia que eu estava desenvolvendo dores emocionais por conta daquilo. Eu não conseguia confiar nas pessoas. Quando eu contava para as pessoas que eu tinha sido abusada, né, namorados que eu tinha na época, eles se aproveitavam de mim e me descartavam porque eles falavam que eu não era mulher para casar. E isso me machucava muito. Então, eu fui crescendo com um espírito de rejeição. Eu fui crescendo sendo rejeitada. E aquilo foi gerando em mim muitas vezes vontade de tirar minha própria vida. Quantas vezes eu entrei no quarto e falei para Deus, Senhor, o Senhor não me ama. Por que o Senhor deixou eu passar por isso? Por que o Senhor me permitiu passar por isso? Mas, em um momento, Deus ali me fez enxergar que Ele estava presente comigo. Porque no dia que eu tinha sido abusada sexualmente, eu lembro que o pastor convidou a irmã Tânia Tereza, não sei se vocês lembram que ela estava aqui, e ela estava ministrando sobre isso.
E eu estava lá em cima na galeria, e eu estava destruída, completamente destruída naquele dia. Falando, sem saber o que fazer, o que ia acontecer. E ela ministrou, falou assim, eu tenho uma menina lá em cima da galeria que ela foi abusada, eu queria que ela viesse aqui. Deus está me falando que você precisa descer aqui. E eu, por conta de não expor a minha família, por conta de toda aquela situação que na época era, né, a gente não poderia falar determinadas coisas de uma maneira mais aberta, eu decidi guardar aquilo para mim. E isso me machucava muito. Eu sabia que Deus estava me vendo, eu sabia que Deus estava presente ali comigo, mas eu não entendia por que eu estava passando e passei por tudo aquilo. Isso refletiu nas minhas escolhas, isso refletiu nas minhas decisões, isso refletiu em muitas coisas que eu precisava tomar de decisão, até que um dia que eu decidi, falei com Deus, Senhor, eu quero ter uma família, eu amo o Senhor, eu quero ter filhos, eu quero casar, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Coloca uma pessoa na minha vida a qual realmente ele venha me respeitar, venha me honrar, venha me amar. E Deus colocou Jonas na minha vida. Ele chegou de uma maneira muito, digo que foi muito assim rápido na minha vida, mas eu me abri com ele, fui sincera com ele, ele me respeitou, ele decidiu me acolher, me abraçar. E nós conversávamos, eu olhava para ele, via que na época ele tinha um propósito do Senhor, um chamado do Senhor. E me apaixonei e falei, Deus, que o Senhor realmente, através da vida dele, que o Senhor possa cuidar de mim. E hoje nós temos 27 anos de casado, casamos, mas nós enfrentamos muitas dificuldades, porque em meio a todo esse processo da minha história, eu comecei a desenvolver problemas, dos quais eu não sabia que eu estava passando por conta dessas questões que eu mantinha, muitas vezes guardada no meu coração. Porque, às vezes, quando a gente não expõe determinadas coisas, isso vai nos ferindo por dentro. E eu fui lidando com algumas situações no nosso casamento, moramos aqui, moramos em Manaus, e eu sempre tinha ainda esse sentimento dessa falta muito grande de paternidade. E eu buscava em muitas pessoas essa questão da paternidade. E Deus, o tempo todo falando comigo, que Ele era meu pai, que Ele era meu pai, que Ele era meu pai, e eu não conseguia entender isso. Demorei muito para entender que Ele realmente decidiu levar o meu pai, mas Ele decidiu ser o meu próprio pai. E passou-se determinadas situações, nós fomos para morar em São Paulo, e eu lembro que, quando nós fomos em São Paulo, eu comecei a apresentar muitas doenças, muitos problemas físicos no meu corpo. Comecei a ter problemas de pressão, tive 2 pré-eclâmpsias do meu filho de 8, do Obadias, né, que foi o segundo, e do terceiro. O Obadias nasceu de 8 meses e o Israel nasceu de 7 meses. E todas essas minhas gravidez foram a maternidade foi muito difícil para mim. Eu cheguei a perder também um bebê, né, no segundo, depois do Jonatas, eu também perdi um bebê. E foi muito traumático para mim também a questão da perda, porque foi um erro médico, que o meu médico não estava presente na época para fazer a coletagem, quando eu perdi. E ali eu tive muito sangramento, precisei ir para o hospital, fiquei com restos de bebês dentro de mim. E eu lembro que ali quase que também eu morri por conta de um erro médico. E eu fiquei muito traumatizada com a maternidade. E quando eu passei por todos esses processos do meu terceiro filho, meu segundo filho para o terceiro, né, que nasceu, eu sofri muito todas as minhas gestações. Eu praticamente ficava mais dentro de casa, toda inchada, com pressão altíssima. Eu não conseguia sair de casa e só ficava de casa para o hospital, de casa para o hospital, remédios após remédios. Eu não podia levantar da cama, porque se eu levantava da cama, a minha pressão ia quase a 23. Então, eu passei por muitas situações ali onde eu ficava praticamente com a perna inchada, com os braços inchados, sem poder fazer um movimento. Então, as minhas gravidez foram totalmente complicadas. E todos eles nasceram bem, vamos dizer assim, mas com muitas complicações no meu parto. E passou-se o meu parto, eu comecei a apresentar problemas na parte da barriga, que eu comecei a ter hemorragia, eu comecei a sentir muitas dores frequentes. Eu fiquei 2 anos e meio sem saber o que estava acontecendo com o meu corpo, ia para tudo quanto é médico, e ninguém sabia diagnosticar o que estava acontecendo comigo. Fiz vários exames, tomografia, e não dava nada.
E eu tomando morfina, tomando Tramal para suportar a dor. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade, alguns amigos meus estão aqui online da faculdade, sabem que eu estou falando isso. Eu ia de São José até São Paulo com dores, tomando medicação, mas porque eu tinha resolvido que eu não queria parar a minha vida por conta das dores, mas foram momentos muito delicados na minha vida. Até que um dia um médico, vindo de São Paulo, eu dei entrada no hospital com um sangramento intestinal, e o médico falou que ia mandar eu fazer um exame fora, uma ultrassom fora, para que pudesse diagnosticar uma doença que ele achava que eu tinha. E ali foi, de fato, diagnosticado com endometriose profunda, que estava afetando o meu intestino, e eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. E ali eu fui para a UTI fazer essa cirurgia, onde eu tirei metade do meu um pedaço do meu intestino, de 20 centímetros, para poder, que estava obstruindo, então precisei cortar, religar e limpar toda a minha barriga, porque toda a minha barriga estava praticamente envolvida com a endometriose. Ela já estava pegando todos os meus órgãos. Então, eu passei por muitos detalhes de sofrimento, muitas situações, sequências de sofrimento, muito em pouco tempo de espaço. Não era um espaço assim que eu passava um ano e um ano eu sofria e depois estava. Não, foram sequências muito rápidas, de uma após a outra. E ali eu tentando lutar e tentando ter fé e esperança para passar por tudo aquilo. Mas quem sabe do que a gente está falando de dores e internações, e médico, sabe que isso não é algo tão fácil de lidar. Né, de você estar ali com o seu corpo, às vezes precisando de remédio. Então, isso tudo mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa parte física. E tudo isso veio de uma forma muito intensa na minha vida. Mas eu ali resistindo, buscando na palavra conforto, consolo. Muitas e muitas vezes esse livro de Jó, li muitas vezes no hospital, para entender a questão do porquê que eu estava sofrendo, por causa do que de sofrimento, por conta disso, daquilo que eu estava vivendo, e Deus ali estando comigo presente nessas situações mais difíceis da minha vida. Até que, depois de passar por essa cirurgia, limpar toda a questão da endometriose, eu comecei a apresentar outros problemas por conta da endometriose. A endometriose pegou o meu apêndice, então eu tive que fazer uma cirurgia de emergência por causa do apêndice, retirar apêndice. Depois eu tive que retirar outra parte do meu útero, porque, na verdade, não tinha como ficar com o útero. E fui absorvendo, descobrindo que essa endometriose que eu tenho, ela não é aquela que só fica aqui na parte do útero e do ovário, ela corre por todo o meu organismo. Então, mesmo eu tirando, o meu corpo é inflamado. O meu corpo todo ele é inflamado. Então, eu tenho probabilidade de ter endometriose na parte do coração, na parte do pulmão, na parte dos braços, na perna, no ligamento, em vários outros lugares que essa doença ela tem afetado. Até nos olhos ela afeta. Então, não é uma doença simples, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Ela, se não for cuidada, ela realmente é devastadora. E ela, a partir disso, os médicos falam que, por conta de ela afetar todo o meu corpo e ser inflamado, ela causa problemas neurológicos. E foi o que aconteceu comigo. Acredito eu que essa minha astenia graves, o médico falou já para mim, que é devido à questão da endometriose, porque ela mexe com a parte totalmente imune, né, na nossa autoimune, e ela vai gerando problemas neurológicos. E todo esse sofrimento na minha vida me fez se aproximar cada vez mais do Senhor. Eu digo que todas as vezes que eu ia para o hospital, eu lembro que Deus providenciava algo para falar comigo, para me consolar, para me confortar, para mostrar que Ele estava ali presente comigo como um pai. Ele usava as faxineiras, ele usava as enfermeiras, ele usava os médicos, ele usava as pessoas para me abraçar, para me acolher, para falar da palavra. E eu enxergava Deus ali naqueles lugares. Só que eu estava muito preocupada com a minha dor. Muitas vezes eu estava preocupada com aquilo que estava acontecendo comigo. Até que quando Deus começou a trabalhar no meu coração, começou a mudar a minha visão. E ali eu entendi que eu poderia falar do amor do Senhor, mesmo sofrendo, mesmo com dor, e que Deus iria colocar pessoas na minha frente para falar, e que eu poderia falar de Jesus para essas pessoas. E ali eu comecei. Todas as vezes que eu ia para o hospital,
aparecia alguém do meu lado para falar comigo e eu começava a falar sobre Jesus. Eu lembro que eu li um livro que ganhei da esposa do meu pastor, O Sofrimento Não É em Vão. E como esse livro fez uma transformação na minha vida. Ele me fez enxergar que tudo aquilo que eu estava passando não era em vão, tinha um propósito para Deus. E ali eu comecei a falar de Jesus. E todas as vezes que eu ia para o hospital, tomar morfina, tomar tramal e tomar as medicações, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas. E eu lembro que todas elas, quando eu começava a falar, começavam a chorar, começavam a falar que precisava voltar para Jesus, que precisava ter um encontro com o Senhor, que eu estava passando por tudo aquilo, como eu estava aguentando passar por tudo aquilo, e ainda assim não queria estar perto do Senhor. Tinha uma moça com câncer na época, que ela estava afastada do Senhor, e quando ela viu toda a minha ficha de tudo que eu estava passando, ela falou: como que eu posso não estar amando ao Senhor, se você está passando por tudo isso, está aí firme e forte com o Senhor? E começamos ali eu comecei a mudar a minha visão, e eu comecei a mudar um pouco a perspectiva sobre o sofrimento, e entender que também tinha pessoas que precisavam ser consoladas, confortadas, mesmo com eu passando aquela situação que eu estava passando. E eu lembro que, quando eu descobri a miastenia graves, para mim foi algo muito desafiador. Antes disso, eu também tive câncer na tireoide, né? Tive um câncer na tireoide. E alguns viram meu testemunho, que eu acho que eu coloquei isso no Instagram recentemente, né? O quanto foi muito desafiador para mim, porque quando eu descobri que eu estava com câncer na tireoide, maligno estágio 6, tive que correr para fazer a cirurgia de emergência, porque os médicos estavam achando que poderia dar metástase. Então, eu tive que correr para fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, muito preocupada com a minha voz, de eu não poder mais cantar, de eu não poder mais adorar. E ainda assim fui. E quando eu fiz a cirurgia, voltei para casa. Eu comecei a ter uma infecção e comecei a ter febre, uma febre muito alta. Voltei para o hospital e eu estava com pneumonia nos 2 pulmões. Tinha contraído HN1 e ali eu fiquei no UTI, isolada. Ali eu fiquei realmente muito mal. Eu achei que eu não ia sair dali. E eu lembro que a Joyce, ela deve estar assistindo, ela e o Wesley, esse vídeo. E eu tive um sonho com eles. E tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, sobre vestes de cinza, né? Porque eu lembro que eu estava ali, eu achava que dali eu não ia sair mais. Ali eu achei que eu não ia mais. Eu estava preparando já, preparando meu coração para encontrar com Jesus. Essa era a realidade. Eu lembro que eu tive um sonho, e esse sonho, que eles estavam do meu lado, tanto a Joyce quanto o Wesley estavam do meu lado, e eu tirando de cima de mim um cobertor. Tem esses cobertor de trapos de cinza. Eles estavam tirando de cima de mim esse cobertor e colocando um cobertor todo colorido. E eu estava olhando para um horizonte enorme naquele momento. E eu olhava e eu via aquilo tudo azulzinho, lindo. E eu falava: Senhor, eu vou encontrar com o Senhor? Perguntando, né? E eu acordei. E naquele momento as medicações na época não estavam fazendo efeito. Eu tive que tomar outros tipos de antibiótico. E Deus ali, por misericórdia do Senhor, me recuperei. Saí do hospital e comecei, né, a fazer as coisas que eu devia fazer, continuar no ministério, continuar adorando, servindo ao Senhor, mas com algumas limitações, muitas limitações que havia na minha vida. E, por último, eu descobri que a miastenia graves, né, o qual ela é uma doença que incapacita os movimentos, é uma doença que ela tira toda a força muscular. Ela é uma doença neurológica, qual eu falei, e ela te dificulta. Eu tenho que estar tomando um remedinho para poder ter força e carga de energia. Então, tem alguns movimentos que, para mim, é mais difícil fazer. A minha saúde é mais vulnerável. Então, eu já me recuperei da 6ª pneumonia, né? Da 6ª pneumonia agora. Voltei do Espírito Santo, peguei uma outra pneumonia. E essa 6ª pneumonia que o do Senhor me fez recuperar. E eu tenho uma baixa imunidade muito grande por conta dessa medicação, que eu tomando ela. Então, eu tenho uma saúde muito frágil a respeito disso. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Até cansa, né? Tantas dores. Mas eu creio que em tudo nisso, Deus tem trabalhado dentro da Viviane de uma outra forma. Em todos esses momentos, eu tenho conhecido a Jesus de uma forma como eu nunca conheci.
Eu tenho amado a Deus como eu nunca amei. Eu tenho falado de Jesus como eu nunca falei. Eu tenho buscado ao Senhor como eu nunca busquei. Você pode olhar assim e falar assim, nossa, ela está aqui cantando, adorando, né? Com todas essas dificuldades. Porque eu entendo que se Ele me recolher agora, a única coisa que eu fiz foi amar mais ao Senhor. E eu quero contar esse testemunho, não para você ficar com pena de mim, com dó de mim, coitada, né? Por isso, não. Eu tenho falado isso para você, contado isso para você, que talvez a sua dor que você está vivendo, que você está passando, a luta que você está enfrentando na sua vida, tenha esse propósito também, de te aproximar cada vez mais e fazer você ficar mais parecida com Cristo, com mais compaixão das pessoas, porque quando a gente não sofre nada, a gente não tem compaixão com aquele que está do lado, com aquele que sofre, com aquele que está com dor na alma, que às vezes você olha assim, ele não está aqui na igreja, ele está sorrindo para você, mas dentro ele está com o coração quebrado. Então, esse olhar, Deus começou a trabalhar isso dentro de mim. E todos os lugares que Deus tem me levado, às vezes as pessoas têm perguntado, uma conversa aqui, uma conversa lá, e daqui a pouco a gente começa a se consolar na palavra, a consolar com fé e com esperança. Eu tenho olhado para mulheres como eu nunca olhei antes, e Deus começou a me responder perguntas que eu indagava antes. Por que eu passei por questões de tantos abusos na minha vida? E fui entender que tem mulheres aqui que podem estar aqui nesse salão que enfrentou a mesma situação que eu, mas estão caladas. Não compartilharam com ninguém. Com dores que não falaram para ninguém. Quantos e quantos lugares eu fui convidada para falar, e quando eu falava sobre esse assunto, um monte de mulheres levantavam a mão. Adolescentes, jovens, homens, meninos falando sobre isso. Porque estão com dores guardadas que nunca foram faladas. E estão carregando para os seus casamentos, estão carregando para a sua história, dores que nunca foram expostas. E eu comecei a entender que todos esses esmagar dessa situação na minha vida era para trazer vida também para mim e para outras pessoas. Eu decidi que eu não ia me importar mais com a minha reputação, porque às vezes a gente fica tão preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre nós. Mas o que nós estamos preocupados a respeito do que Deus pensa de nós? Talvez você está sentado do lado de uma pessoa que precisa ouvir justamente o teu testemunho doloroso de vida para que ela possa se fortalecer. E eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido a depender do Senhor todos os dias da minha vida. A minha família sabe que tem dias lá em casa que é muito difícil para mim. Tem dias que para levantar da cama para mim não é fácil. Não é fácil. A força não chega e eu estou lá. Mas eu decidi que eu não vou viver pela minha incapacidade. Então, se você me vê aqui na igreja, é porque eu estou me esforçando para estar aqui servindo ao Senhor, para estar aqui adorando. Quantas sexta pneumonia, às vezes eu não consigo respirar, mas eu estou aqui adorando ao Senhor com o pouco fôlego que eu tenho. E isso é a minha gratidão, meu louvor a Ele. Eu não sei o que você está passando hoje, qual é o tamanho da tua dor, mas eu quero dizer que o sofrimento ele tem propósito. Eu me vi muitas vezes com essa mulher aqui que eu vou falar para você do fluxo de sangue. Lá em Marcos 5:27, diz que essa mulher havia 12 anos de sofrimento, gastou tudo o que tinha, ficou pior, foi excluída da sociedade, considerada impura, sozinha, passou por muitos momentos invisíveis, foi julgada. Quantas e quantas vezes a gente, por sofrer, por estar com dores, as pessoas olham para nós e falam assim, ela não quer ser curada. Ela não quer ser ajudada. Quantas palavras eu precisei perdoar, queridos? Eu precisei perdoar muitas pessoas. Você pensa que eu passei por esse processo sem ter que perdoar? Não, eu perdoei. Porque eu ouvi tantas coisas de pessoas que eram minhas amigas, que caminhavam comigo e que diziam palavras que me afetavam. Eu cheguei a ser chamada muitas vezes de estragada. E eu fico pensando,
quantas mulheres, quantas pessoas e quantos homens ouvem isso no momento da sua dor. Então, nós temos que ter cuidado para tratar das pessoas, para cuidar das pessoas, porque as pessoas estão sofrendo e nós não podemos ser mais aquela que vai afundar essas pessoas no seu sofrimento. Nós precisamos acolher, amar essas pessoas que estão sofrendo. Precisamos ser bocas do Senhor. Então, se você não tem uma palavra de bênção para abençoar, não fala para aquele que está sofrendo. Não fala, porque você não sabe o que vem da história dessa pessoa. Hoje eu abri aqui a minha caixa da vida para vocês, desde a minha juventude, desde a minha adolescência. Mas tem pessoas que não falam esse tipo de coisa, não conseguem se abrir. Então, quando a gente entende que também a gente carrega bagagens que precisa ser curada na alma, a gente tem compaixão da vida das pessoas. E Jesus, ele não foi até essa mulher. O incrível desse texto é que Jesus não foi até essa mulher. Ela foi até Jesus. Ela precisou ir até Jesus. Essa mulher do fluxo de sangue, ela precisou ir até Jesus. Ela estava num momento onde ninguém conseguia enxergar a sua dor, ninguém a entendia, ninguém a compreendia. Ela tentou de tudo e nada mudou. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela viu falar de Jesus, que Jesus curava. E ela disse que se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Foi essa a declaração da mulher do fluxo de sangue. E não, Jesus não foi até ela. Ela teve que ir, romper a multidão e ir tocar em Jesus. Então, eu creio que o sofrimento nos empurra para Jesus. O sofrimento nos leva a ir até Jesus. Nos faz estar desesperadamente por Jesus, porque só Ele pode tirar a nossa dor. Só Ele pode resolver o nosso problema. Sem sofrimento, jamais essa mulher teria se aproximado de Deus. Sem dor, ela jamais teria tocado o coração de Deus. E sem desespero dessa mulher, ela jamais teria sido curada. Então, eu creio que todas as nossas lutas, os nossos problemas, nos empurram, nos aproximam mais e mais de Jesus. E, às vezes, Deus não vai usar o seu conforto, Ele vai usar o seu desconforto, a sua dor, para que você conheça mais e mais dEle. Então, talvez você esteja aqui enfrentando muitas coisas guardadas na sua caixinha e que você não falou com ninguém. Mas Ele te conhece, Ele te vê e Ele sabe aquilo que você está passando. E quando essa mulher tocou em Jesus, ela sentiu que saiu virtude. Ela foi tocada. Ela foi curada. Curada das suas mazelas, dos seus sentimentos. E eu posso dizer que cada dia eu estou sendo curada. Eu lembro que uma vez eu conversando com a pastora Cláudia, a gente estava falando sobre não esconder, né, as nossas dores. E por isso que eu amo o projeto do Celebrando a Recuperação, porque ali todos nós somos expostos. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, é na minha vergonha, é no meu fracasso, é na minha fraqueza que o Senhor quer usar? Porque às vezes a gente acha tão forte, que a gente são tão forte, e na nossa fortaleza Deus não vai nos usar. Ele vai nos usar quando a gente se humilha diante dEle. E ali, na humilhação, Deus nos traz a honra que é necessária. Jó chegou no limite, a mulher do fluxo de sangue também chegou no limite, e só quando nós chegamos no fim, nós encontramos o começo, que é Deus na nossa vida. Essa mulher não achou resposta na religião, ela não achou resposta nos médicos e ela não achou resposta na tradição. Irmãos, quantas e quantas vezes eu fui buscar resposta na medicina e a medicina não respondeu à minha situação, não resolveu o meu problema. Mas eu creio que toda vez que eu toco no Senhor, eu sou tocada de uma forma diferente. Quantas vezes aqui, eu adorando ao Senhor, eu sinto o toque do Senhor na minha vida, me renovando, me refinando, me fazendo caminhar mais um pouco, me sustentando. É uma fé simples, mas é uma fé desesperada por Jesus. É uma fé simples, mas ela é poderosa. Ela move muitas coisas na nossa vida. E o sofrimento também tem o papel de nos ajudar a consolar uns aos outros. Está lá em Coríntios 1:4. Ele nos consola para que podemos consolar uns aos outros. Então, o que eu estou passando hoje, Deus tem colocado pessoas que estão passando e que passaram pelas mesmas coisas que eu. E hoje eu posso abraçar, acolher, cuidar, amar, entender, ter compaixão
e respeitar essas pessoas, porque cada uma delas tem um processo. Ninguém sofre por acaso, e todo mundo sofre por alguém. Na mulher do fluxo de sangue, né, a identidade dela foi mudada. E eu lembro que eu sempre tive problemas com a minha paternidade, como eu falei aqui. E Deus, ele faz questão de se manifestar de forma diferente nas nossas vidas. E naquele culto de cura, que aquele pastor americano veio aqui, eu não sei quantos estavam aqui. E quando ele falou sobre mim, todos viram ali que ele estava falando sobre mim, uma coisa me chamou a atenção. Não foi porque ele me chamou de escritora, foi porque ele me falou que Deus me via como uma filha. E ali eu vi Deus falando comigo, porque eu sentia que eu não era filha amada do Senhor. Muitas vezes eu me achava indigna do Senhor. E Deus, ele olhou para mim como verdadeiramente uma filha, como essa mulher do fluxo de sangue. Ele ouviu ela chamar de filha, e eu me senti amada pelo meu Pai. Então, eu queria que você, nessa noite, ficasse com essa palavra. Quantas vezes você tem colocado situações no seu coração, o qual você precisa, nesse momento, simplesmente tocar no Senhor? Queria que você colocasse de pé, nosso tempo já praticamente estourou. Está quase aqui estourando. E eu queria que nessa noite aqui, tanto aqui quanto online, você pudesse entender que Deus, ele troca a sua identidade de sofrimento. Ele tira as suas vestes de cinza e coloca vestes de louvor. Ele tira as nossas vestes de dores e coloca as nossas vestes de louvor. Talvez você está, como eu soube agora, que a Viviane está internada. A minha xará está internada. Ela não possa estar nem entendendo o processo dela no hospital. Mas eu quero dizer que Deus te ama e Deus está aí com você, onde você está. Talvez você esteja passando por momentos tão difíceis na sua vida que você fica perguntando, onde está Deus nessa situação? Ele está presente, Ele está aqui, Ele está no nosso meio. E o sofrimento do Senhor nos revela a verdade de Cristo. Deus, ele restaurou Jó, deu tudo em dobro. A mulher curada, ela recebeu uma nova identidade. Eu recebi uma nova identidade. Paulo sofreu e recebeu várias revelações da palavra de Deus a partir do sofrimento. E Jesus, quando sofreu, ele trouxe a ressurreição de vida para mim e para você. Então, feche seus olhos nesse momento.